Rio Claro registra mais de 1.000 casos de dengue e contabiliza 4 mortes pela doença. Nesta semana, a Fundação de Saúde vai colocar em funcionamento o Centro de Atendimento a Pessoas com Sintomas de Dengue, instalado no Hospital Público Municipal. Mortandade de peixes é registrada no Rio Corumbataí. CETESB já realizou vistoria no local. A ANAC suspende operação de empresa aérea por não atender as recomendações após acidente registrado no ano passado, que resultou na morte de 62 pessoas. E ainda, a Escola Móvel estaciona em Rio Claro e leva informação sobre economia circular. Economia circular nada mais é que produzir e consumir de uma forma que gere menos resíduo. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos com um alerta. A cidade de Rio Claro ultrapassou 1.000 casos de dengue neste ano e contabiliza 4 mortes pela doença. O novo boletim foi divulgado na tarde de ontem pela Vigilância Epidemiológica. No total, são 1.050 casos. As equipes têm feito vistorias permanentes em imóveis e mutirões nos bairros para remover criadouros do mosquito. A população deve colaborar deixando as residências e ambiente de trabalho organizados e sem nenhum recipiente que possa acumular água. A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro alerta que esta medida simples faz a diferença para evitar novos casos da doença. Uma mínima quantidade de água é suficiente para a reprodução e uma simples tampinha de garrafa pode ser usada como criadouro. O repelente também deve ser usado por todos, principalmente por quem está com a dengue, para que essas pessoas não passem o vírus para outras. A Fundação Municipal de Saúde informou também que vai colocar em funcionamento o Centro de Atendimento a Pessoas com Sintomas de Dengue, instalado no Hospital Municipal Público, que inclusive, lá no Cervezão, que inclusive o hospital será inaugurado amanhã. Então fica o alerta para toda a população. E no nosso quadro Eu Vi, nós recebemos imagens sobre uma mortandade de peixes. Moradores que foram até um local de pesca do Rio Corumbataí na manhã de ontem se depararam com vários peixes mortos. Nas imagens é possível ver os peixes acumulados ali na borda do rio. Relataram também que a área estava com um cheiro bem forte. Nós então questionamos a CETESB sobre o caso e a informação enviada à nossa equipe foi a seguinte: que o órgão realizou vistoria no rio na sexta e nesta segunda-feira. Na primeira inspeção, havia alguns animais mortos já em estado de decomposição, mas não foram observados peixes moribundos nem agonizando. Os parâmetros de qualidade da água do rio estavam normais nas 2 verificações em campo e não se constatou nenhum descarte irregular de efluentes no rio. A CETESB reforça a população para que denuncie imediatamente nos canais formais sempre que constatar aí alguma alteração na água do rio ou descarte de efluente, pois essa atitude é fundamental para melhorar a eficácia do atendimento. Quinta-feira de sol com muitas nuvens. Previsão de chuva durante o dia, que se estende até a noite. Em Rio Claro, mínima de 20, máxima de 30 graus. Em Charqueada, mínima também de 20, máxima de 29. Já em Limeira, os termômetros ficam entre 20 e 30 graus. E a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu em caráter cautelar a operação da Voepes, devido ao acidente registrado em 9 de agosto de 2024 com a queda de uma aeronave da empresa que vitimou 62 pessoas. Segundo a Agência Nacional de Aviação, a decisão foi tomada por incapacidade da Voepes em solucionar irregularidades identificadas pela ANAC. Em 9 de agosto de 2024, o avião da Voepes, que ia de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos, caiu na cidade de Vinhedo, no interior paulista. 58 passageiros e 4 tripulantes estavam na aeronave turbohélice da marca francesa ATR.
todos morreram na queda. Depois do acidente, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, implantou uma operação assistida de fiscalização nas instalações da companhia para verificar a segurança das operações. O relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, apontou que os tripulantes conversaram sobre uma falha no sistema de degelo da aeronave, que evita a formação e acúmulo de gelo nas asas. A investigação apontou ainda que a aeronave estava com as manutenções em dia e que piloto, copiloto e demais tripulantes tinham qualificação e experiência nesse tipo de voo. Olha, a Voepes Linhas Aéreas se pronunciou por meio de nota, informou que recebeu a notificação da ANAC de suspensão de sua operação e iniciou as tratativas internas para demonstrar, conforme solicitado, sua capacidade de garantir os níveis de segurança exigidos pela agência reguladora. A companhia reitera que sua frota em operação é aeronavegável e também apta a realizar voos seguidos e rigorosas exigências de padrões de segurança. Essa decisão tem um impacto imensurável para milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e contam com seu serviço. Por isso, colocará todos os seus esforços para retomar a operação o mais breve possível. Todos os passageiros que forem impactados neste momento serão atendidos nos termos previstos aí pela ANAC, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aplicáveis aos atrasos e cancelamentos de voos. E olha, após 10 meses de obras, as duas pistas da Avenida Visconde do Rio Claro foram liberadas para o trânsito e essa via volta a ter circulação normal de veículos, tanto no sentido para Tancredo Neves, quanto no sentido para o Lago Azul. As obras estavam sendo realizadas desde a Rua 8 até a Avenida 10. Com isso, o tráfego deve normalizar na região, mas vale lembrar que os motoristas também precisam redobrar a atenção por conta dos novos pontos de semáforos e também da mudança ocorrida no cruzamento da Visconde com a Avenida 10, no sentido para o Lago Azul, que também fica liberado a partir desta quarta-feira. Além disso, houve alteração no pare da Rua 6 com a Avenida 10. A obra na Visconde inclui drenagem, implantação de novo trecho de galerias para a água das chuvas, recuperação asfáltica e também recapeamento asfáltico. E a seguir a gente fala de esporte. Federação divulga datas da final do Paulistão e ainda Escola Móvel estaciona em Rio Claro e leva informação sobre economia circular.
De volta e agora com as oportunidades de emprego em Rio Claro. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para motorista carreteiro, supervisor de produção, pedreiro, laminador, frentista, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, operador de empilhadeira, eletricista e operador de caixa. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. A Escola Móvel de Economia Circular estacionou em Rio Claro, na Praça da Matriz. O objetivo é levar informações sobre este conceito para uma sociedade mais sustentável. Pensando em uma nova maneira de conscientizar a sociedade sobre sustentabilidade, a ideia de economia circular tem ganhado cada vez mais espaço. Economia circular nada mais é que produzir e consumir de uma forma que gere menos resíduo. Como eu posso trabalhar isso para a minha casa lá? Reduzir, reutilizar, reciclar. Esse material ele tem valor e esse valor ele pode retornar para a indústria e aí a indústria se beneficiar, não precisar retirar esses materiais do meio ambiente e assim trabalhar de uma forma melhor a questão ambiental. Foi pensando em uma maneira de abordar esse assunto de um jeito didático e acessível que o Senai tem levado para todo o estado uma escola móvel que consiste em percorrer todo o estado de São Paulo, fazendo palestras sobre economia circular e finalizar, fazer a última palestra no Fórum Mundial de Economia Circular que ocorrerá em São Paulo no mês de maio. O projeto da Escola Móvel foi desenvolvido para atingir todos os públicos, mas o seu alvo principal são as crianças e adolescentes. Uma geração que pode mudar o desenvolvimento sustentável como conhecemos. As crianças e os adolescentes, a gente trabalha de uma forma mais lúdica. Eles realmente não estão produzindo, eles estão consumindo, quem sustenta eles são os pais e as mães. Então a abordagem é diferente, mas a gente consegue chegar até eles e passar essa mensagem, principalmente de sustentabilidade. E para essa turma do Senai que esteve presente, muito do seu dia a dia já é aplicado nesse novo modelo. O meu curso ele é a ferramentaria. Na ferramentaria a gente pega o material bruto, a gente produz essa peça para produzir uma peça nova. Então eu vejo que isso está muito dentro da economia circular e do que foi apresentado aqui na palestra. A população mundial, não só a brasileira, acho que todos deveriam aderir a isso, porque o nosso planeta depende e precisa disso. Chegou um momento que nós precisamos ajudar ele, do mesmo jeito que ele nos ajuda todos os dias com os recursos naturais. Bom, nós estamos aqui com o quadro Segurança, levando informação para você e agora um tema que é muito abordado na sociedade também. Nós estamos com uma saída temporária de presos que começou na data de ontem, é isso mesmo, Tenente? Exato, agora em março, né, tiveram ontem, a SAP divulgou para a gente, né, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Ela divulgou esse número que você já havia comentado, que cerca de 37 mil presos, né, das penitenciárias do estado de São Paulo, eles estão cumprindo aí esse benefício, né, tiveram direito a esse benefício legal e que abrange apenas os presos que estão em cumprimento de regime semiaberto, né. Então, são presos aí que foram apenados com 4 a 8 anos de prisão, né, no regime semiaberto, e não abrange os indivíduos que cometeram crimes hediondos com resultado morte, ou seja, o latrocínio, por exemplo, não é abrangido por esse benefício da saída temporária. Agora, então, são 37 mil detentos no estado de São Paulo que receberam esse benefício de saidinha. Começou ontem e vai até a próxima segunda-feira. O que fica proibido a esses detentos, né, que estão no benefício? O que eles não podem fazer? Eles não podem frequentar casas noturnas,
eles têm que permanecer no endereço que foi notificado à justiça, né, que eles notificaram à justiça. Então, antes de serem liberados, eles têm que colocar o endereço, a pessoa com quem eles vão passar esse período, né, e não pode incidir no cometimento de novos crimes. Bom, infelizmente a gente sabe que muitos acabam não cumprindo esse benefício. Antes, esse indivíduo, se ele fosse, né, pego cometendo algum outro crime ou também descumprindo essas medidas, ele já automaticamente poderia perder esse benefício. O que acarreta a nova legislação, a nova diretriz também para o trabalho da polícia? Como que era antes e agora o que acarreta? É isso. Até o ano passado, os indivíduos que eram beneficiados com a saída temporária, se eles fossem fiscalizados e constatado que eles não estavam cumprindo as determinações, né, referente ao benefício, eles seriam conduzidos tanto pela Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Eles eram conduzidos diretamente, né, para a instituição prisional. Então, a gente constatava aí, por exemplo, o indivíduo que estava cumprindo a saída temporária, fazendo uso de entorpecente num local de tráfico. Fora do horário determinado pela justiça que ele estivesse na rua, ou, por exemplo, em casas noturnas. E aí a gente podia conduzir esse indivíduo diretamente ao sistema prisional, que era algo que acabava facilitando e agilizando muito o trabalho da polícia, né? Agora, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele verificou e julgou essa diretriz, né, que na verdade era uma portaria conjunta do DECRIM, que é o Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo. Ele julgou ilegal essa movimentação do preso, a recondução dele pela polícia sem passar antes por uma decisão judicial, né? Ou seja, então, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, como foi citado aqui, determinou que a polícia não pode mais prender imediatamente os presos que descumprem as condições da saída temporária. Então, era claro que ele estava descumprindo, mas agora vocês não podem mais fazer isso. O que acarreta, então, como que funciona se a Polícia Militar se deparar com um indivíduo que está de saída temporária e descumprindo alguma regra? Como que é a partir de agora? Agora, nós só podemos realizar o registro da ocorrência, né? Então, é confeccionado o BOPM e encaminhado ao judiciário para que lá um juiz avalie a situação desse indivíduo que está em cumprimento de saída temporária e verifique se realmente é necessário a recondução dele ao presídio. E enquanto esse processo transcorre, ele continua em liberdade. Bom, essa nova diretriz, ela gera uma preocupação aí para a segurança pública, porque retira da polícia essa capacidade de agir de forma imediata. O que pode prejudicar se esse indivíduo, né, não for conduzido, já que ele não pode ser conduzido rapidamente e permanecer preso? O que impacta? Então, o indivíduo que ele está com benefício da saída temporária, a gente diz que ele já cometeu um crime, né? Que ele já foi condenado por um crime anteriormente. Essa burocracia que se instalou agora com a determinação do CNJ, ela acaba atrasando esse período onde a gente pode evitar que esse indivíduo cometa novas infrações criminais, né? Então, isso afeta diretamente nos índices criminais da cidade. Então, o que precisa ser feito é que esse debate continue, né, para que a gente encontre um equilíbrio entre a segurança da população, né, e a legalidade da ação, né, dos direitos do preso. Até porque, né, esse indivíduo não se sabe qual crime que ele vai estar cometendo naquele momento, de repente é muito grave e vai impactar aí nessa barreira, né? Agora, já que muitos descumprem, para finalizar aqui, qual que é a orientação para a população diante desse cenário de muitos indivíduos que acabam não cumprindo essa medida? A gente orienta que a sociedade redobre a atenção, né? Lógico que não estamos estereotipando aqui que todos os indivíduos que saírem, que usufruírem desse benefício irão realmente cometer um crime,
mas se for vislumbrado pela sociedade, se elas tiverem conhecimento, que realmente faça a denúncia via 190, que a polícia vai agir de acordo com a nova normativa do CNJ. Perfeito, então eu quero agradecer a presença da senhora aqui com a gente, trazendo informações e tornando mais próximo também esse trabalho da Polícia Militar com a comunidade. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, à disposição. E agora vamos falar de esporte. A Federação Paulista de Futebol anunciou as datas para a final do Paulistão, que será disputada entre Corinthians e Palmeiras. O primeiro jogo será no domingo, dia 16, às 6h30 da noite, no Allianz Parque. O segundo jogo será em uma quinta-feira, no dia 27, às 9h35 da noite, na Neoquímica Arena. As datas das finais gerou polêmica, já que serão divididas aí por uma data FIFA, com jogos de seleções sendo disputados entre 17 e 25 de março. E o Brasileirão começa no final de semana seguinte. E olha, a grande novidade para a final do Paulistão será a utilização do impedimento semiautomático, uma ferramenta para ajudar o VAR a tomar decisões mais rápidas e precisas. Então tá aí, olha as datas para quem quer acompanhar, para quem é torcedor. O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui, estamos de volta amanhã, mas você pode nos acompanhar nas redes sociais, lá no YouTube e também no nosso Instagram. Uma ótima noite para você, tchau, tchau.